Elas contam das teias que trançam, de Helena a Galileia, Cora Prince, Lu Arami, Simone Gamero e Vivi de Paula. Imagem da capa. Foto colorida, composta por retalhos de tecidos coloridos. De cima para baixo, amarelo claro, amarelo gema, amarelo pálido e ocre, com pequenas bolinhas brancas sobrepostos em camadas na horizontal. Sobre os tecidos, fios com miçangas, sementes e barbantes alinhados em degradê. De cima para baixo, miçangas redondas na cor bege e marrom intercaladas com canutilhos coloridos, sementes redondas marrom, escuras e azuis. Escrito em branco o título: Elas contam das teias que trançam. Ideia coletiva. Apresentação. Entram memórias pelos fios, tranças em cabelos macios de criança, madeixas longas de mulheres, fios grisalhos com a idade, entre histórias tecidas em rede. Rede de apoio, mulheres que sustentam a si mesmas e as outras mulheres ao seu redor. Entre tramas, enredos contados pelas mães e avós. E pelas avós das avós. Momentos de lutas, dificuldades, desafios, alegrias, descansos. Contos compartilhados pelo passar do tempo, pela partilha das gerações, pelas passadas de cada mulher. Individuação. Pelas histórias, conhecemos quem somos, aprendemos sobre os perigos do mundo, sabemos sobre os caminhos mesmo antes de iniciarmos a caminhada. E ainda assim passamos cada uma pela sua própria jornada. Indivíduo, aquele que não se divide, que é completo. Ao mesmo tempo que cada um se compartilha e se forma de várias outras pessoas, vivências e memórias. Um pouco de cada uma das mulheres tecendo as linhas das palavras, entrelaçadas pelas jornadas de cada uma. Tantos fios que passaram por tantas outras ancestrais e estão nas páginas seguintes, como fio condutor até as linhas das suas mãos. Segure essas páginas, inspire e entre em contato com os mitos desses textos, abrindo também a caixa de lembrança, os olhos e os ouvidos para outras tantas histórias que chegaram e chegarão até você. Cora Prince. Ficha técnica. Autoras: Helena Galileia, Cora Prince, Lu Arami, Simone Gamero e Vivi de Paula. Ilustrações: Isabel Magnani. Concepção das ilustrações: Isabel Magnani e Cora Prince, Espalha Rama. Revisão: Carolina Cerqueira. Edição: Cora Prince. Diagramação, identidade visual e fotografia das ilustrações: Gabi Pericinoto. Assistente de produção: Roberto Limberger. Realização: Instituto Ideia Coletiva. Audiolivro Inclusa Acessibilidade Cultural. Quem fez esse livro? Helena a Galileia. É atriz, dramaturga e escritora travesti. Bacharel em artes cênicas pela Unicamp, apaixonada pelas estrelas, tornou-se contadora de histórias e astróloga. Sacerdotisa das deusas do amor, bruxa transviada e geminiana convicta. Cora Prince, arte educadora e produtora cultural. Costura os contos com nós e pontos. Adora ler, dança imaginando cores, escreve lembrando o cheiro das flores. É aprendiz nas esferas da vida e gosta de compartilhar o que aprende, seja em livros escritos ou em rodas de conversas. Lu Arami é guerreira e de linhagem de feiticeiras do povo Guarani-Mbiá, militante da causa indígena, educadora, artesã, chefe da culinária indígena e doutora honoris causa. Seu pai, Caraí Tataindi, é o último ancião de seu povo aqui no Brasil, Bertioga. Vive hoje no contexto urbano, em Campinas, e junto com seu esposo é liderança da OSC Etnocidade, que acolhe indígenas no contexto urbano.
Simone Gameiro, pedagoga, mãe, militante da educação, pesquisadora e escritora. Viveu uma jornada inteira como educadora e foi muito feliz. Hoje, transita pela literatura, pelo teatro, bordado e cursa letras. Tem asas de sagitariana, dança, carnavaliza e se aventura nas trilhas pela natureza. Tem um casulo trançado junto às pessoas e essa partilha de afetos é sua maior alegria na vida. Vivi de Paula é escritora, podcaster, pesquisadora, feminista negra e performer. Formada em Letras e Tecnologia da Educação. Um pouco nômade como toda libriana, acredita na magia do sentir e de conectar histórias. Escrevivente e transiente, não vive sem música. Multiartista diariamente e polêmica nas horas remanescentes. Gosta de colocar sabor e poesia em coisas triviais. Nasceu temperada com dendê e wasabi preto. Isabel Magnani é artista visual e arte educadora. Adora mandalas, gatos e metáforas. Faz arte para se completar de si mesma. Gabi Pericinoto, artista visual, bailarina, produtora audiovisual e cultural. Usa a arte como caminho para movimentar o corpo, memória, imagens, sons, cores e amores. Imagem. Foto colorida, composta por retalhos de tecidos coloridos, sobrepostos em camadas na horizontal. De cima para baixo, um amarelo claro, seguido de uma faixa branca no céu ensolarado. Alguns círculos de tecidos de texturas diferentes em amarelo e laranja, sobrepostos entre si, figuram o sol. Uma renda branca, delicada, com formas florais, lembra a neblina por detrás das montanhas marrons, ocre, laranja pálida. Ao pé das montanhas, um riacho de tecido azul, com detalhes em branco serpenteia, e um fio de contas coloridas completa a paisagem. Entre deusas e tranças, um canto ancestral. Imani estava cansada de morar em lugares que não lhe pertenciam. O corpo recurvado não aguentava mais pagar 500 prantos para viver onde lhe negavam espaços. Saiu pela cidade com seus cabelos balançando contra o vento, com sua filha Niara nos braços, decidida a encontrá-la um lugar que pudesse ser lar, um jardim bonito, bem arejado, iluminado e bem espaçoso. A podridão da casa antiga já era intrínseca, por onde as ervas daninhas cresciam e dominavam seus passos desajeitados. Mal conseguia respirar em um lugar que as enforcava com cordas invisíveis. Não podia lutar contra aquilo que não se via. Naquele dia, Imani estava certa de que encontraria morada para todas as suas sensações, onde pudesse ver sua filha dar seus primeiros passos em direção a um céu repleto de passarinhos, com suas tranças chacoalhando pela casa, divinas e belíssimas. Andou pela cidade, o suor escorria por suas têmporas, molhando seu ventre gelado. No final de uma rua sem saída, lá estava ela, como num anúncio do jornal, uma casinha amarela, com cadeira de balanço e lírios espalhados pelo parapeito da janela. O proprietário da casa, um senhor sorridente, mostrou-lhe os cômodos amplos, o quintal de grama verde e úmida, abriu as janelas e deixou que a brisa fresca a refrescasse. Ele a recebeu com um sorriso gentil e a conduziu pelos cômodos espaçosos da casa, mostrando-lhe cada detalhe. Ela não teve mais dúvidas, jogou fora as chaves da casa antiga, descobriu as cortinas de sua janela interior. Encontrou naquele lar florido a morada que precisava para que ela e sua filha respirassem aliviadas. Imani e Niara desfrutavam de uma tarde ensolarada de domingo no quintal. Mãe e filha se olhavam com ternura, admirando os traços do rosto uma da outra.
As manchas, as cicatrizes e as histórias por trás de cada uma delas. Os raios de sol cintilavam em seus brincos prateados, que com o vento balançavam de um lado para o outro. A filha, acolhida naquela posição confortável entre as coxas da mãe, aguardava ansiosamente por seu novo penteado, como quem espera pelo verão, depois de um inverno rigoroso. Aquela sensação que te lembra um canto materno e fluido. Os cisnes voando naquele céu azulado era um presságio. Depois da tempestade havia sempre um rastro de ísis. Mecha a mecha, Imani aplicava uma quantidade generosa de óleo de coco, lambuzava suas mãos sábias e coloria o quintal com aquela fragrância tão acolhedora. Por entre os seus dedos passavam as memórias, as dores, a cura e o renascimento. Naquela quietude sentiam-se conectadas pelo sagrado feminino que trazia renovação e resiliência. Cada toque era um sopro das deusas em seus ouvidos. Mãe e filha, naquele silêncio ancestral, se entendiam. As mãos ágeis de Imani conheciam bem o caminho. Como uma bússola que indica as veredas de um arco-íris, sabia onde cada trança deveria estar. O tamborilar dos seus dedos curavam e recriavam memórias de afeto. As tranças férteis começavam a ganhar vida, davam luz a guias, mapas e destinos, caíam sobre os ombros esguios da filha, ganhando peso e força. Aquelas mulheres sentiam-se unidas por um laço que transcendia o tempo e o espaço. A mão de Imani finalizava a última nagô. Com agilidade prendia as pontas dos fios e os lambuzava com babosa. Nas mãos da filha entregou um espelho amarelo-ouro, com bordas arredondadas. Ela se olhou e um sorriso escorregou do canto de sua boca quando viu seu reflexo. Traços de menina e na postura uma deusa índio-afro-brasileira com as asas de uma íbis sagrada. Mãe e filha entreolharam-se e suas pupilas, como aqueles feixes de sol, brilharam. Não sabiam, mas naqueles raios dourados, fulminando em seus olhos, seus ancestrais festejavam. 1. Nagô. As tranças do tipo nagô são aquelas feitas desde a raiz, bem presas no couro cabeludo. Elas podem ser feitas com o próprio cabelo ou usando fios sintéticos. É um estilo de origem africana, em referência ao povo nagô, um grupo étnico originário da atual Nigéria. 2. Ibis. O ibis sagrado é uma espécie de ibis, uma ave pernalta. É nativo da África e do Oriente Médio e está associado à deusa Ísis. Foto colorida composta por retalhos de tecidos coloridos sobrepostos em camadas na horizontal. De cima para baixo, verde opaco, azul escuro e azul claro. Pedaços arredondados de tecidos amarelo e laranja sobrepostos representam o sol em meio ao céu. Os retalhos horizontais logo abaixo, em tons de amarelo, marrom e vermelho, formam a faixa de terra que precede um fio, com miçangas de diferentes formatos, em tons terrosos, seguidos de retalhos em azul, com detalhes em branco que formam o rio. Mais abaixo, tecidos de diferentes texturas, alguns com estampas florais em tons de verde e um colar de contas arredondadas verdes e azuis representam a mata. Entre curas e quintais, Memórias de Avó, de Simone Gameiro. Miscigenada, Esmeralda era filha de pai negro e mãe espanhola. Era uma afro-argentina. E embora tenha vivido em uma época em que era comum as pessoas ocultarem sua origem africana, ela resistia e mantinha sua ancestralidade. O marido de Esmeralda, um homem basco, era avesso à raiz e
rejeitava os tios, as tias e alguns primos da esposa, que tinham a negritude da pele estampada. Nambita, a neta mais velha de Esmeralda, foi criada na casa dos avós até os 12 anos. Seus pais saíam para trabalhar e ela passava dias seguidos por lá. Desde criança, nutria uma admiração profunda por sua avó, uma matriarca forte, que cuidava de tudo e era a âncora da família e líder na comunidade. A avó sempre foi a referência feminina para Nambita, desde muito cedo, e nela se espelhava. A menina adorava ficar naquela casa e brincar com as bonecas que a avó fazia, e ter a companhia zigue-zagueante de Esmeralda, que não parava um minutinho sequer. O seu lugar preferido era o quintal, grande, úmido, cheio de plantas e ervas e com aquele perfume que se misturava com o cheiro dos bolos que a avó fazia para vender. Nambita achava estranha a movimentação da casa e aquele mistério que pairava no ar. No começo, quando pequena, não entendia bem, mas com o tempo acostumou-se com o ofício da avó de curandeira. E depois, quando compreendeu o propósito da avó, passou a se orgulhar ainda mais dela. Via a Esmeralda preparar os ungüentos com ervas e banha. Parecia uma alquimista. Na horta da casa tinha de tudo: lavanda, manjericão, capim-santo, melissa, arruda, guiné, alecrim e todo tipo de tempero. A neta gostava de sentir o perfume de cada uma delas e brincava de tentar adivinhar para que servia cada uma e por que a avó usava ora uma erva, ora outra. Benzedeira das boas, Esmeralda aprendeu o legado com sua tia, irmã do seu pai. A tia, de ascendência negra, ensinou a todas as irmãs de Esmeralda. Ela levou adiante o legado e se aperfeiçoou. Era reconhecida como a melhor curandeira do pedaço e recebia gente de tudo quanto é canto, até quem morava em outros bairros. A neta cresceu vendo a avó ser procurada e respeitada. Ajudava as gentes com suas rezas entoadas baixinho, como quem fala para dentro. Tirava quebranto de bebê mal olhado, curava dor de barriga, verruga, enxaqueca, indigestão, gases, cólicas e brotoeja. A avó fazia o emplastro, acomodava na folha de repolho e colocava na pele, cobrindo com pano quente. Mas uma coisa que Esmeralda tinha medo e que lhe tirava o sono era a colebrilha, ou cobreiro, uma doença que dá na pele, um tipo de herpes. Naquele ir e vir de consulentes, eram muitas as queixas e tantas as curas. Cada pessoa vinha com uma história e Esmeralda ajudava com as dores do corpo e da alma. Nambita amava tanto sua avó que só de olhar para ela sentia seu coração se acalentar. O que mais intrigava a neta é que nunca descobriu se a intuição e a cura da avó eram coisas que nasceram com ela ou se Esmeralda estudava muito sobre aquilo. Sua avó era uma bruxa das boas ou adquiriu ciência de curandeira? Ou as duas coisas? Nunca teve essa resposta. Mas sabia que Esmeralda curava as pessoas, sabia das coisas antecipadas e se dedicava ao oculto. O distanciamento da casa da avó chegou no tempo de mudança de escola, quando terminou o curso primário. Nambita passou a ter uma rotina intensa de estudos e aquela infância na casa dos avós foi, aos poucos, se dissipando. Dedicou-se muitos anos à vida acadêmica, formou-se em ciências naturais e, na sequência, fez o mestrado e doutorado, tornou-se pesquisadora e antropóloga. Quando terminava esse ciclo de estudos, decidiu ter filhos e pouco tempo depois mudou-se para o Brasil. A avó já tinha partido naquela época.
Isso dava uma tristeza nela porque sentia sua falta e queria muito que ela conhecesse seus bisnetos. Nesse tempo, o mistério em torno da avó era mais claro para ela. Compreendia aqueles não ditos e a ocultação de sua origem negra. Mas foi só convivendo com os brasileiros que, de fato, compreendeu as origens da cultura da avó e encontrou as peças que faltavam para terminar de montar aquele quebra-cabeças. No Brasil, ouviu as mesmas palavras que sua avó dizia, palavras que mais ninguém falava na Argentina e que não pertenciam ao vocabulário deste país. Nambita chegou a pensar que eram inventadas pela avó. E foi mágico tornar a escutá-las em outro contexto, onde de fato estavam incorporadas à cultura de um povo. E foi aqui que viu de novo as bonecas negras, feitas de panos amarrados, que só sua avó fazia e que eram vistas com maus olhos pelo pai de Nambita. Sempre que a menina chegava em casa com a boneca, seu pai ralhava com ela e dizia que não era para brincar com aquilo. Nambita nunca entendeu o motivo de tanta represália, mas na casa da avó ela brincava o tanto que queria, porque tinham várias bonequinhas daquelas espalhadas. E sua maior surpresa foi quando seu filho chegou da escola com uma boneca daquela. Junto vinha uma explicação de sua origem e seu nome, Abayomi. Ao olhar para toda essa história da avó, Nambita só lamentava profundamente não ter aprendido as curas e as rezas com ela. Às vezes, Nambita sentiu um aperto no peito de saudades e queria voltar o tempo para recuperar aqueles perdidos e capturá-los, só para sentir sua avó ainda mais presente dentro dela. Quando seus filhos nasceram, para curá-los das enfermidades, Nambita seguiu os protocolos recomendados pela pediatra, mas aqui e ali puxava um fio de memória e reavivava as recomendações da avó para as consulentes que chegavam à casa. Transitava entre a herança da cultura e a ciência. Dava os remédios prescritos pela medicina, mas às vezes fazia um chá para tirar cólicas e colocava os paninhos quentes para cessar a dor de barriga. Um dia, quando seu segundo filho ainda era bebê, o pequeno ardeu em febre alta e Nambita foi pegar o remédio. No momento em que estava parada na frente do armário, sentiu um forte arrepio e a presença da avó. Desistiu do remédio, foi até suas jardineiras, colheu umas ervas, benzeu o filho com umas rezas que a avó entoava. Até hoje não sabe explicar o que aconteceu. Em menos de 1 hora o bebê começou a suar, a febre se foi e não voltou mais. O tempo passou e Nambita foi cada vez mais retomando a memória da avó, seguindo seus passos, reconhecendo-a cada vez mais em si. E assim, como Esmeralda, começou a se dedicar ao oculto. Não o oculto das rezas, das curas e premonições, mas o da história invisibilizada de um povo afro-argentino. O oculto dentro da própria história de Esmeralda e de Nambita, de suas culturas e ancestralidade. Nota de rodapé. Apesar das regiões na Argentina, como Buenos Aires, contar com quase 30% da população negra no século XIX, houve uma invisibilidade das influências culturais dos negros no país. O branqueamento do país se deu, entre outros motivos, com a miscigenação, uma vez que a Argentina foi o país que recebeu a segunda maior imigração europeia da América. Apenas recentemente, na história da Argentina, emergem ações para promover o reconhecimento e a valorização da cultura afro nesse país. Imagem: foto colorida, composta por retalhos de tecidos coloridos sobrepostos em camadas na horizontal. De cima para baixo, vermelho, bordô,
marrom terra e marrom escuro. Sobrepõe-se uma meia-lua de cor crua. Logo abaixo, um tecido azul com detalhes em branco faz a vez da água. Rendas brancas com detalhes florais lembram espuma, e fios de contas e miçangas azuis, cor de madeira, de formatos diferentes, parecem dar movimento à paisagem. Entre Águas e Areias, o Nascimento do Amor, de Helena a Galenéa. Fechava mais uma vez o livro pensativa. Após algumas noites mergulhando nas cantigas, nos hinos, nas poesias, sentia-se cada vez mais confusa sobre qual nome escolher. Mesmo as deusas contavam com epítetos. Hécate tinha mais de 10, Perséfone já foi Core, sem contar nos nomes romanos que transformaram Clóris em Flora, Atena em Minerva, e tinha também ela, Vênus. Vênus, quem dera, pensava ela. Deusa do amor e da beleza, sedutora, graciosa, Vênus, a grega Afrodite. Não quero que riam de mim, caminhou até a varanda aflita. Do que reclamava? Foi aceita pelos amores, as amizades a abraçaram e chamaram por ela, que se recusou ao gênero imposto. Foram alguns anos até finalmente assumir. Aceitou ser heroína e não herói, mas como deveria se batizar? Escolher o próprio nome, uma tarefa apenas para alguns. Quando crescemos, batizamos nossos rebentos, nossos cachorros e gatos, não a nós mesmas. Debatia internamente consigo mesma enquanto buscava a luz de alguma estrela escondida atrás do nebuloso céu. Assim como Afrodite, nasceu da castração do pai. Libertou-se quando Urano rugiu raivoso aos céus, afastando-se. Quando ele se afastou, permitiu-se ser. Fugiu de carona para a praia e assumiu-se no mesmo mar do qual nasceu a deusa do amor. O nome de registro era também grego, Ícaro. Ousou voar mais alto que o sol ao transicionar? Já fazia mais de 8 meses que os amores a chamavam apenas de Ica, mas não era mais a mesma. Para coroar a intuição, envolveu-se com Adonis, no verão, assim como Afrodite, que o disputou com Perséfone. Mas eu não quero disputar com ninguém, ria dos pensamentos que a comparavam a Afrodite. Sentiu a brisa do mar revolto, o vento carregava cheiro de chuva. Encheu mais uma taça de vinho e suspirou desolada. Ainda acordada? Sua prima apareceu de supetão, assustando-a. E nem me chamou para dividir o vinho? Perguntou sorridente. Como você escolheu seu nome, Jana? Ica perguntou à sua irmã de coração, a outra travesti da família que a acolheu em cidade litorânea. Foi fácil, sou filha de Iemanjá, cresci perto da água e Janaína é um dos nomes de mamãe, respondeu calma, retirando saltos. Voltava de uma festa. Então escolheu o nome de deusa também. Também? Jana pegou a taça da mais nova, servindo-se de um gole. Queria ser Afrodite, mas algo em mim acha brega. Fiquei lendo a Teogonia, fiz até pesquisas no Google e descobri que as deusas têm tantos nomes, mais do que eu já sabia. Não consigo escolher um. Não acho Afrodite brega, Ica. Mas me fez parecer, não sei. Não quero que achem que eu me acho a deusa da beleza, sendo um corpo tão fora do padrão. Você não me acha uma deusa da beleza? Janaína brincou posando para a prima. Não é isso. É que é tudo novo para mim, você sabe. Claro, eu não tenho do que reclamar. Fugi aqui para sua casa, passei na prova de transferência da faculdade, fui aceita pelos colegas, meus amigos da capital vêm aqui me visitar. Eu sou muito amada, embora meu pai... Nossos pais que fiquem na capital. A praia é só nossa, prima. Quer tomar um banho de mar? Mas tá começando a chover. Quem sabe as águas não te inspirem, Ica? Fomos rejeitadas pelos nossos pais, mas abraçadas pelas sereias. Eu achei que nunca seria amada. E tô aqui, uma travesti de 40 anos, cheia de pretendentes, doutora, com uma casa que tem um mar de quintal. Quem diria?
Eu queria ser bonita como você. Impossível, Ica. Você é bonita como você. Só você. Não é isso que nos faz transicionar? Serviu mais vinho na taça da mais nova. Dizem que o vinho é a bebida de Vênus, revela nosso coração. Dizem? A mais nova riu. Minhas amigas bruxas, sempre saio com elas quando é dia de lua cheia. As nuvens não me deixaram ver a lua hoje, suspirou colocando os pés na areia, guiada pela prima. E as nuvens do seu coração não deixam você ver a sua beleza. Jana arrastava para o mar sorridente. Por que você sempre chega na hora certa para cuidar de mim? Ica perguntou, sentindo o salgado de suas lágrimas enquanto adentrava a água. Porque você é amada, Ica. O que você acha de Xênia? É Afrodite estrangeira. Já tem a cantora. Janaína riu com as águas batendo nos joelhos. Urânia? Ah, não é a sua cara. Nínfia, a noiva. Muito monogâmica. Janaína jogou mais água na prima, que estava na ponta dos pés para não molhar o umbigo. E Dórites? Nada mal. Qual o significado? Prima, o mar tá meio revolto. Vamos voltar pro raso? Perguntou temerosa. Qual o significado? É a Teve a resposta cortada pela onda que a derrubou. Janaína levantou-a rindo. Vamos, vai. É melhor corrermos porque tá começando a garoar. Como pode ser tão impulsiva? Ica riu, sendo puxada de volta para a areia. Você só precisava banhar o seu ori para desanuviar. Olha, o céu tá desaguando. Tudo à sua volta é água. É só lavar o seu coração. Toda vez que eu ficava triste, corria para dançar na chuva. Na minha época, as coisas eram ainda mais duras. Me assumi na virada do milênio, com 16. No fim, não importa o nome que a gente escolhe, porque o mais ousado a gente já fez, rasgar a verdade que nos impuseram. Você foi muito guerreira, Jana. Nós somos, prima. A garoa se transformou em chuva. Sei que estou um pouco ébria, é verdade. Seu pai é muito pior que o meu. Sair fugida e pegar a primeira carona que apareceu. Que coragem! Além de lidarmos com as violências e além da guerra interna que guerreamos com nós mesmas. Afrodite Areia. Ica teve um estalo. Areia? Afrodite guerreira? Amor e guerra? Uma luta que não escolhi lutar, mas necessária para ser eu. E mesmo em luta, você é amada, prima. Podem ser os dias atuais mais adocicados, ou pode ser este seu dom de encantar por onde passa. Seja Afrodite como as águas, ou a areia da praia, não importa, Ica. No fim, nome é só nome. O que importa é que você já sabe quem você é. E assim nasceu Afrodite, nas águas do mar, dançando na chuva ao lado de Janaína, após a castração de Urano e suas imposições. Não foi a areia, a deusa da guerra, porque no fundo Ica, futura Afrodite, queria apenas amar. Bastou amar-se por completo para ser-se. Ela e Janaína eram-se como ninguém. Primas da praia, sereias do amor. Travestis? Nomes modernos para aquelas que ousam cruzar a fronteira entre os humanos e os deuses. Imagem. Foto colorida composta por retalhos de tecidos coloridos sobrepostos em camadas na horizontal. De cima para baixo, verde escuro, marrom terra e vermelho. Sobrepõe-se uma meia-lua de cor crua. As camadas horizontais continuam em ocre, salmão com detalhes florais, vermelho fosco, verde, azul e marrom com detalhes florais em branco. Sobre os tecidos, 2 cordões com contas e miçangas coloridas e de vários formatos diferentes acompanham a paisagem na horizontal. Entre sombra e primavera, nossa resistência, de Cora Prince. Minha mãe sempre mostrava a hora do relógio, 22 horas e 22 minutos. Acho que ela gostava dessa coincidência com os números e também porque nasceu no dia 2. Agora, acabo de ver esse mesmo momento, esses números pareados ao deixar o celular no silencioso.
Cansaço do dia. Entro no quarto, meio indo até a cama, meio parando no caminho para apagar a luz. Barata. Asco, medo, nojo. Coração pulsa. Estou sozinha em casa. Chinelo? Veneno? Por que sempre aparecem baratas nos momentos de quase tranquilidade? São sobressaltos. Parece que vem para lembrar a gente da realidade nua e crua. Lembrar que elas comem nossos restos e que também produzimos dejetos. Elas vêm debaixo dos ralos, sempre de noite. Dizem que podem sobreviver 1 semana sem água e 1 mês sem comida. São as rainhas do subterrâneo. Assim como era a Core, o mito da personagem com nome parecido com o meu. Core era filha de Deméter, a deusa dos campos e da colheita. A filha e a mãe viviam sempre juntas, desfrutando das belezas das terras divinas. A menina adorava brincar pelos campos e colher flores com suas amigas. Certa vez, quando jovem, distanciou-se, buscando flores mais perfumadas, e, ao colher o mais belo narciso, o chão abriu-se sob ela e Hades, o rei dos infernos, raptou-a com sua carruagem dourada. Os gritos fizeram sua mãe procurá-la, mas não foram suficientes para encontrar. Hélio, o deus Sol, disse a Deméter que Zeus havia permitido que Hades tomasse Core como esposa, pois estava se sentindo muito só. A mãe, enfurecida e deprimida, deusa da colheita, não mais fazia brotar nada pela terra. Secura, aridez e tristeza tomaram conta. Enquanto isso, Core se tornava Perséfone, conhecendo todos os cantos dos lugares sem luz. Em outra versão mais antiga, Core ouviu os gritos desesperados dos mortos e escolheu livremente ir ao mundo inferior para confortá-los, mostrando que a misericórdia é parte integrante de sua natureza. E Hades nem apareceu na lenda. Percebemos então que a menina que brincava nos campos verdejantes e colhia as mais belas flores, de repente se deparou com as dores, o subsolo sem luz, o mundo dos mortos. Como todas nós, mulheres, meninas, saímos da infância ao colhermos o narciso, aquela flor que simboliza o encantamento pela própria imagem. Passamos pela adolescência, momento de construir nossa identidade, de tentar ver no espelho e na alma quem realmente somos, firmar nossa autoimagem. Seja num rompante, algo externo chega no susto e nos leva para um lugar onde não há flores. Seja pela nossa curiosidade enquanto jovens, pelas nossas dúvidas e questionamentos, caminhamos nós mesmas a lugares estranhos e escuros dentro de nós. E como todas nós, é impossível permanecer menina para sempre. Visitamos nossos sentimentos dentro das cavernas de nossos corações. Por alguns momentos, sentimos tristeza, desconexão, solidão, luto. Mas também não estamos presas a isso o tempo todo. Somos as que visitam o subterrâneo das cidades e dos campos. Visitamos as cavernas do inconsciente. O que você não enxerga, sabe que algo existe, mas não quer ver. Mergulhamos nos rios e nos rios abaixo dos rios. Nadamos noite afora, em águas profundas, na fase da lua nova. Ainda na lenda, Zeus, compadecido dos homens, pediu a Hades que Perséfone voltasse para a companhia da mãe. Hades aceitou o pedido e ofereceu uma romã à jovem. Tendo comido apenas algumas sementes, estava fadada a retornar ao mundo inferior, mas sua prisão não seria eterna. Por 3 temporadas no ano, ela poderia voltar para sua mãe e viver acima do solo. Temos nossa primavera, nosso verão e outono na superfície, sentindo a temperatura do dia no rosto, deixando os fios de cabelo refletirem os raios, o olfato ligado nas notas de flores e temperos, cheiro de final de tarde, bebendo água e deixando ir as mágoas, fluindo momentos de harmonia, de dança e de música, enquanto fazemos a faxina na casa, vivendo momentos de cultivo e de colheita junto de outras pessoas, abraços de perto e de longe, escutando o ritmo, pé no tempo mesmo nos contratempos, sincronizando a respiração, sopros por si só.
sustentando momentos e pausas. Levamos castiçais para as florestas e bosques, lanternas para as grutas silenciosas. Acendemos fogueiras nos becos úmidos e sujos. Veja, com luz fica tudo menos assustador. Você consegue abrir os olhos devagar. É só mais uma paisagem. Faz parte de suas paisagens internas. Esse mito de Core e Perséfone fala sobre as estações do ano. Fala também das estações do nosso próprio tempo, nosso ritmo e nossos sentimentos, da necessidade de resiliência e movimento, da resistência. E eu, agora, às 22h22, de frente para esse bicho, com a mais alta resistência, que pode sobreviver 1 semana sem água e 1 mês sem comida. Essa rainha do subsolo bem que poderia ficar por lá mesmo, mas veio dar seu passeio aqui na superfície. Assim como Perséfone, essa barata quer brilhar aqui, no mundo de fora. Mas bem diferente da deusa, continua asquerosa. Saio correndo para pegar a embalagem contendo o líquido que vai colocar um fim na história do inseto ousado. Controlando o medo, tento ter sangue de barata para conseguir executar a ingrata tarefa e poder dormir tranquila, realmente sozinha no quarto. Assim que retorno, num misto de pavor, nojo e surpresa, vejo a criaturinha voando pela janela. Fecho depressa. Já deve passar das 10h30. Consigo desligar a luz, respiro aliviada. Imagem. Foto colorida, composta por retalhos de tecidos coloridos sobrepostos em camadas na horizontal. De cima para baixo, azul claro com detalhes em branco, amarelo alaranjado, amarelo claro e alguns círculos sobrepostos em ocre e amarelo representam o céu claro e ensolarado. Uma cadeia de montanhas marrons, seguida de verde representando os campos, e logo abaixo uma faixa azul, semelhante a um rio. Na parte de baixo da paisagem, tons de vermelho e laranja sobrepostos por fios de contas redondas, laranjas e beges. Entre matas e memórias, a história de uma pequena grande guerreira, de Lu Arami. Minha avó, Kuanã, foi uma das mulheres mais sábias que conheci na vida. Às 5 da manhã, lá estava ela entoando seu canto de agradecimento pelo novo amanhecer, enquanto abanava a pequena fogueira em frente à sua oca para que as brasas se tornassem vivas. Sua vasilha já posicionada, equilibrada em 2 toras acima do fogo com seu pilão, macerava os pedaços de cana-de-açúcar que logo já estariam fervendo junto à água para serem misturados ao delicioso café que ela mesma plantava, colhia, torrava e socava. Ao sentir o aroma do café com tipa, eu sabia que era hora de ouvir a história do nosso povo em Biá. Vó Kuanã nasceu em uma aldeia no Paraguai. Pela idade que ela dizia ter, achamos que foi por volta de 1890, pois quando encantou, tinha mais de 100 anos. Mas sabíamos que nos documentos arranjados para ela constava bem menos idade. Minha avó teve uns 5 nomes antes de gostar de ser chamada de Joana, que achava parecido com seu verdadeiro nome, Kuanã. Ela conheceu meu avô, que tinha quase a mesma idade dela, ainda na adolescência e na mesma aldeia, e se casaram. Naquela época, nosso povo estava passando por muitas dificuldades. As invasões, a fome, os assassinatos. Nossa liderança espiritual, o feiticeiro, diz que todos deveriam vir a Pindorama em busca da Terra Sem Male. Os mais velhos vieram primeiro, por volta de 1910, e andaram muito até chegar onde hoje é o nosso território sagrado. Logo em seguida, minha avó, ainda mocinha, pegou o que tinha e, junto do meu avô e sua filhinha, vieram em busca da Terra Sem Mal, fazendo o mesmo caminho. Ela me contava que nessas andanças de nosso povo, eles reconheciam um território pelas plantações que os que tinham vindo antes deixavam, para que quem viesse depois pudesse se alimentar. Meu pai nasceu nessa jornada, em 1947, numa cidade pequena no sul, chegando no nosso território já com 4 anos, por volta de 1951.
Minha avó já chegou na nossa aldeia com meu pai e mais 3 filhos que nasceram na jornada. Nossa aldeia já havia sido levantada no ano de 1940, sendo considerada nosso território em 1987. Meu avô, Tatendi, encantou ainda muito jovem. A referência que tive do meu povo veio da minha avó e depois do meu pai, Caraí. Quanã trouxe em seu sangue ancestral a força das feiticeiras e assim seu caminho já estava trilhado. Ela morava em uma oca pequena, próxima da nossa. Tinha uma estatura pequena, longos cabelos negros que alcançavam o chão, trazia sempre consigo um cajado, pois era cega, mas enxergava com a alma e o coração. Sentia quando alguém da nossa comunidade não estava bem e sempre sabia o que fazer. Sua sabedoria e sua força sempre me fascinaram. Eu sou a única neta dessa pequena grande guerreira Mbiá. Sou filha única do meu pai Caraí. Ainda hoje ouço histórias das curas de minha avó, ouço os mais velhos contando, entre saudades e orgulho, sobre a sua força, sobre o seu acolhimento com seu povo, de como ela fazia caldos de peixe pescado por ela mesma, para dar aos cunumis de nossa comunidade, sobre suas plantações de ervas medicinais e sua habilidade em produzir insumos, chás e garrafadas, sobre seus cantos entoados quando fazia os rezos de curas e também da sua braveza. Isso também não podia faltar quando alguém a tirava do sério. Contavam sobre como ela enfrentava aqueles que se achavam donos do nosso território e de como suas palavras eram fortes ao ensinar os mais novos sobre o respeito com tudo que é sagrado e que o sagrado é a nossa existência. Ouvir histórias contando a trajetória do nosso povo, ensinando sobre os encantos e ancestrais, sempre me fez viajar muito longe, muito além das fronteiras de onde meu povo veio. Uma das viagens contarei para vocês agora, sobre as feiticeiras das matas, que para nós são as pequenas Yandu e Pajeiá. Quanã me dizia que os animais da nossa fauna são sagrados e perfeitos, que eles são a evolução da humanidade. Por causa disso, os Anhanqueri, legião de demônios, faziam de tudo para atacar, matar ou possuir nossos animais. Assim, eles se tornariam seres perversos e atacariam a humanidade, deixando de ser sagrados e perfeitos. Mas Yanderu Tupã, criador de tudo, pediu que as sagradas feiticeiras Yandu e Pajeiá fizessem algo para a proteção dos animais, principalmente enquanto a mata dormia, pois nesse espaço de tempo, entre a escuridão e as sombras, que os Anhanqueri saíam de seus esconderijos e atacavam, deixando um rastro de destruição e morte que só podia ser visto quando Quarã, o sol, acordava. Tudo ficava triste ao amanhecer. Então, as sagradas feiticeiras traçaram um plano para proteger a fauna e a flora durante a noite, enquanto a mata e os animais dormiam. Elas iriam tecer longas teias que se juntariam fio a fio e esses fios abraçariam toda a mata e protegeriam nossos animais. Assim fizeram e fazem até hoje. Durante a noite, os Anhanqueri brigam, mas não conseguem atravessar nem romper os fios das teias e acabam por ficarem presos a eles. E quando o grande e imponente Quarã acorda, solta seus raios fortes para retirar e destruir os Anhanqueri presos aos fios das sagradas feiticeiras das matas. Assim, por muitos anos, nossos animais repousam tranquilos na mata e nossas feiticeiras buscam seu descanso enquanto Quarã observa e cuida de todas, para logo voltar a dormir e o ciclo das Yandu e Pajeiá reiniciar. O livro Elas Contam das Teias que Trançam é parte do projeto Contos e Contas, Imagens do Feminino SP, realizado pelo Instituto Ideia Coletiva, via Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com patrocínio da Esfera Energia e da Movecta. Contos baseados em lendas e histórias contadas por mães e avós. Momentos de lutas, dificuldades, desafios, alegrias, descansos.
contos compartilhados pelo passar do tempo, pela partilha das gerações, pelas passadas de cada mulher. PROAC SP. Apoio Think Projetos, Prefeitura Municipal de Campinas. Patrocínio Esfera, escolha sua melhor energia. Movecta. Realização Ideia Coletiva Cult SP. São Paulo, Governo do Estado. Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.